Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma temática que vai acompanhar a atuação profissional de vocês. ART. ART significa Anotação de Responsabilidade Técnica. E o que significa isso? O que é uma ART? É um instrumento que vai definir para efeito legal quem são os responsáveis pela execução de uma obra, pela prestação de determinados serviços que são abrangidos pelo sistema Confea-CREA. Está na Resolução 1025 de 2009, promulgada pelo Confea. Então, essa resolução ela vai detalhar tudo que você, como profissional, tem que fazer, tudo, como você deve executar essa RT, para que a sociedade, para que outros profissionais saibam quem é a pessoa responsável por determinada obra ou por determinada prestação de serviço. Tem tudo que é feito, todas as obras, todos os serviços deverão ter essa RT? Depende, né? Todas as atividades exercidas por profissões vinculadas ao sistema Confea-CREA devem ter essas ARTs. Então, todo contrato que você fizer para execução de obras ou prestação de serviços vinculada a qualquer engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, devem sim ser sujeitas à anotação de responsabilidade técnica. Tá? Então, então eu tenho que pagar por todo o projeto que eu fizer, eu vou ter que pagar uma taxa? Sim. Essa taxa é variável dependendo do tipo de projeto e do tipo de serviços que você vai prestar. Então, ela tem uma tabela pré-existente que aí você vai ter uma noção dos valores que podem ser cobrados ali em cada tipo de situação. Mas deve sim. Então, todo tipo de contrato que você fizer com alguém referente à execução de obra ou prestação de serviço, sim, deve ser sujeitado à anotação de responsabilidade técnica, a ART. Vínculo profissional de pessoa jurídica. A empresa executa um serviço que esse serviço ele está vinculado ao sistema Confea-CREA. Também deve ter um profissional técnico responsável. E aí essa pessoa vai responder em nome da empresa para que tenha ali a sua habilitação legal, os conhecimentos técnicos específicos para aquela empresa. Então, tanto o indivíduo, a pessoa que presta algum tipo desses serviços, quanto a empresa, deve sim anotar essa responsabilidade técnica e fazer o registro da forma indicada do CREA daquela região. Onde deve ser feito? O sistema, vou falar especificamente do CREA Goiás, que o CREA Goiás, por exemplo, todo o sistema dele, ele já está há algum tempo informatizado, então você vai usar formulário eletrônico para fazer a anotação. Você não vai usar papel para esse tipo de serviço, então você vai usar sempre o formulário eletrônico, você entra no site, tem a seção de serviços, você vai se identificar, vai colocar o teu registro, que é o teu usuário, põe a tua senha, você faz um cadastro, e aí você entra para fazer essa anotação de responsabilidade técnica, tá? E aí vai ser declarado tudo que você tiver sobre esse projeto. Que tipo de contrato foi firmado entre você e o seu cliente? Qual é a data de início do seu serviço, da sua prestação de serviço? Qual é a data final? Você vai acompanhar a obra, a construção, você vai acompanhar o desenvolvimento da lavoura, você vai acompanhar a criação de animais do início ao fim. O que você vai fazer? Então, você tem que colocar ali nessa sua declaração inicial tudo que você for fazer. Quanto mais detalhes você colocar, melhor é para você e melhor é para o seu cliente, porque vocês estão deixando claro qual é a parte firmada de cada um, o que cada um deve fazer. E principalmente, não esqueça, data inicial e data final. Até onde vai o teu vínculo com aquela empresa? Até onde vai o teu vínculo com aquele tipo de serviço? Isso tem que ter ali colocado junto com essa parte da identificação profissional ali, dentro desses detalhes do contrato entre você e o teu cliente. Quem deve registrar essa RT?
todos os profissionais legalmente habilitados. E aí, em outro vídeo, nós já falamos sobre as atividades que podem ser executadas por vocês, desde a supervisão, coordenação, estudo, planejamento, execução de obra, fiscalização, execução de desenho técnico. Então, tudo isso vocês vão poder executar em algum momento. Depende do grau de profundidade que vocês podem executar. E aí, todos vocês que estão habilitados, vocês estarão habilitados assim que vocês chegarem à sua colação de grau e vocês se registrarem no CREA, vocês estarão teoricamente habilitados. Então, tudo que vocês forem fazer relacionados à profissão de vocês, deve ser registrado essas ARTs. Outro vínculo também que deve se registrar é quando você presta serviço para uma empresa, e aí você vai registrar também todos os serviços que você faz pela empresa, você vai fazer essa ART ali para poder cadastrar tudo que foi executado pela instituição. Quem paga normalmente há um combinado que, como você está prestando serviço para a empresa e é a empresa quem precisa desse profissional, normalmente quem paga a ART é a empresa, tá? Não existe uma regra que obriga a empresa a pagar, mas normalmente é o que acontece. É um combinado, como é a empresa que precisa desse profissional, ela já é costumeiro que a empresa pague pelo registro da ART, e aí aquele profissional ele só vai fazer o registro, a empresa paga por aquele documento. Função da ART. Eu vou pontuar para vocês 3 funções básicas da ART, porque ela, para tentar apresentar a importância da ART enquanto profissional, enquanto sociedade e enquanto sistema Confea-CREA também. O primeiro deles é a defesa da sociedade. Tânia, mas uma ART defende a sociedade? Sim, por quê? Porque quando uma obra tem uma ART, eu sei que eu posso pegar aquela numeração, eu posso verificar, eu posso saber quem é o profissional, onde ele estou, o que ele fez, quais os serviços que ele já prestou, eu posso conhecer esse meu profissional. Isso assegura para a sociedade que esse profissional ele está realmente habilitado. Eu não simplesmente contratei uma pessoa que tinha um conhecimento básico de vida. Eu contratei uma pessoa que estava habilitada, que passou 5 anos dentro de uma academia, que adquiriu uma certa experiência e está prestando serviços. Então, a ART ele tem uma função de garantir para a sociedade que aquela pessoa tem habilidade, que ela foi capacitada para executar aquela função. E aí ela vai dar uma segurança técnica e jurídica, porque garante para a sociedade que ela está contratando um profissional que estudou, que aprendeu, que sabe executar realmente aquela função. E para o contratado, você consegue comprovar para o teu cliente, fala, olha aqui, esse aqui é a minha RT, eu estou amparada pelo conselho porque eu fui habilitado, então eu tenho capacitação para poder executar o meu serviço. Também é uma valorização do profissional. E aí eu, como profissional, eu consigo ter legitimidade para o contratado e vai assegurar a autoria. Quando eu faço um projeto, eu crio, eu trabalho, eu passo horas e horas desenvolvendo o projeto. E se eu tenho uma RT, eu garanto que aquele projeto ele é meu, ele é exclusivamente meu, tá? É um direito autoral meu. Ninguém pode simplesmente copiar a minha ideia se eu não permitir, tá? E aí eu tenho que ter toda uma documentação que comprova que esse material é meu, que aquela ideia foi minha, que aquele projeto é super bacana, que todo mundo adorou, foi da minha criatividade. Tá? Então, eu posso comprovar isso. E se alguém simplesmente pegar o meu projeto e copiar ele e executar em outro local, o CREA consegue fazer essa identificação. Fala assim, opa, parei, profissional X já tem esse projeto. Então, você consegue falar assim, não, opa, esse projeto é meu e eu comprovo, porque em tal data eu registrei a minha RT, coloquei esse projeto com todos esses dados. Então, você consegue ter essa comprovação dos seus direitos de autoria, de um plano de trabalho, projeto de engenharia. Isso, na engenharia civil, por exemplo,
de alguém que cria aí um projeto de um prédio inovador, de algo, de uma arquitetura totalmente diferenciada, é extremamente importante você ter como comprovar que o projeto é seu, que a ideia é sua. Porque pode acontecer que você crie uma ideia bacana e alguém simplesmente copie e leve ela para outros cantos e faça um uso que você não quer. E aí você consegue comprovar que esse projeto é seu, que a ideia é sua, então te garante nesses sentidos. Também a gente pode pensar aí, lá, vamos voltar aqui para a agronomia, em execução de campo, as formulações químicas. Então, tudo isso pode ser comprovado aí a utilizar essas ARTs como registro da sua atuação profissional em determinado período. E aí, tudo que for posterior a isso, sabe-se que você começou inicialmente em determinadas datas. Esse registro também, como valorização profissional, ele proporciona a certidão de acervo técnico. Então, aqui, essa certidão de acervo técnico, ela tem um grande valor no mercado porque ela te resguarda de eventuais litígios judiciais. Então, se você for processado, a pessoa fala assim, ele não fez da forma que estava no projeto. Você fala, olha que o projeto é esse. Esse é o projeto que está no papel e não esse que você está falando. Então, você consegue comprovar exatamente o contrato de serviço que você fez. E aí você vai colocar lá, local, qual que é o período? Ah, mas eu tive eu perdi alguma coisa, aconteceu algo e, sei lá, 2 meses depois que acabou. Não, mas que acabou o período de vigência de acompanhamento da minha obra ou da minha lavoura. Você pode falar, olha, eu tenho aqui um período, tá? Setembro, outubro. Então, tem um período específico de atuação, tá? Eu não vou ser responsável por determinada obra a vida inteira. Ou então, a gente pode fazer um contrato. Eu vou ser responsável a vida inteira, mas eu vou receber por isso. E aí você define essas datas de início, de fim, de valores, quanto que se paga, quanto tempo vai demorar. Então, tudo isso tem que estar detalhado na sua RT, que aí depois você consegue emitir uma certidão de acervo técnico e te garante tudo que você executou e tudo que você contratou com aquele seu cliente. E aí, essa certidão de acervo técnico, ele vai constar todos os seus assentamentos, tudo que você fez na sua vida profissional em um documento só, que aí você consegue comprovar também aí, em caso aí de concorrência para algum emprego, você pode falar, não, olha aqui, ó, esses aqui são os meus projetos, eu fiz isso durante a minha vida. Outra função é a comprovação da capacidade técnico-profissional em licitações. Como nós não sabemos o que nós vamos fazer enquanto nós estamos como estudantes, um dos pontos que a gente pode fazer depois que nós nos formarmos é abrir uma empresa e a gente pode prestar serviços para instituições públicas, a gente pode prestar serviço até mesmo dentro de empresas privadas, como terceirizadas. E aí, como que eu vou comprovar a minha experiência? Como que eu vou comprovar a experiência da minha equipe? Eu vou fazer essa comprovação por meio desses documentos que eu consigo, né, retirar lá do CREA, que é, por exemplo, uma certidão de acervo técnico. E aí, essa certidão de acervo técnico, eu consigo mostrar tudo que eu executei durante a minha vida e isso serve como documento para uma disputa de licitação. Então, se você tem mais projetos bem executados, bem listados ali no seu certidão de acervo técnico, então provavelmente você tem mais chances de ganhar uma licitação do que aquele que não tem toda essa comprovação. Então, se exige experiência e você tem essa experiência, isso é muito bacana porque você consegue comprovar com essa documentação. A importância da ART nas instituições públicas também. Então, ela vai auxiliar para saber se você é um profissional da agrodefesa, da Federação da Agricultura e Pecuária, da FAEG, do MAPA, da Agência de Vigilância Sanitária. Se você é de alguma dessas instituições, então as suas ARTs, se você presta, se o profissional ele é bem habilitado, se a obra que está sendo registrada está sendo bem desenvolvida, então você consegue comprovar isso dentro dessas instituições públicas.
Então, essa capacidade de acervo técnico, aqui, ó, então eles vão solicitar, eles mesmos solicitam esse documento. E aí esse documento já vai ser enviado direto para a comissão de licitação. E aí eles vão fazer a análise. Essa imagem aqui do lado gostaria de mostrar para vocês como que é a carteirinha do CREA. Tá? Aí vem ali atestado, registrado mediante vinculação à respectiva CAT. Aí vem todo o material, material timbrado, holografado, com várias vinhetas, dados variáveis para poder impedir ou diminuir ao máximo possível o número de fraudes nesse tipo de documento, tá? Então, é um documento assim que tem muita validade no mercado, porque ele tem um peso. A pessoa quando a empresa solicita do próprio conselho, então ele já sabe que aquele profissional, eles têm ali todo o material declarado e comprovado ao longo do tempo na sua experiência profissional. E aí tem alguns itens que a gente precisa ver, por exemplo, a tipificação das ARTs. Elas têm algumas classificações, por exemplo, RT de obra ou serviço. Então, eu vou executar uma obra, eu vou prestar um serviço. Elas são... Então, cada vez que eu for executar uma obra, cada vez que eu for prestar um serviço, eu vou ter que emitir essa RT. Ou eu posso emitir uma RT de obra ou serviço de rotina. Uma empresa que faz o mesmo serviço várias vezes no ano, faz a aplicação de um produto ao longo do ano, faz o preparo do solo ao longo do ano. Então, é um serviço de rotina. Se você tem uma cultura anual, você vem aí com a soja, o milho safrinha, em seguida do feijão, então você faz aquele serviço rotineiramente, você pode ter essa RT de serviço de rotina, que aí é chamado também de RT múltipla, onde você tem vários contratos, mas referente assim a uma obra que ela vai ter sequência, você faz ela rotineiramente várias vezes ao longo do ano, ou de determinado período, né? Então, período de preparo ali de solo, de terraceamento, então tudo você vai executando durante determinado período. Ou RT de cargo ou função, quando você está vinculado a uma empresa, e aí você vai executar a RT de função. Então, se você trabalha numa loja agropecuária e você vai fazer os receituários agronômicos, então é um RT de cargo ou função, você vai executar ali o receituário ao longo do tempo e relativo ao vínculo que você tem com a empresa. Então, nós temos a RT de obra ou serviço de rotina, que é feito repetidamente, ou de cargo ou função. Quanto à forma de registro, também tem várias formas de se registrar uma RT. Por exemplo, eu tenho uma RT inicial, onde ela vai ser utilizada ali para um contrato ou serviço escrito, verbal, para prestação de serviço, execução de obra. Ela deve ser registrada antes do início da atividade técnica, de acordo com as informações constantes no contrato. Então, você vai registrar inicialmente. Depois tem a RT complementar, onde a anotação vai ser vinculada quando tem alguma alteração contratual, ou se houver necessidade de detalhar mais atividades, você começou a ver, não, eu preciso detalhar mais aqui, porque foram acrescentados alguns serviços no registro aqui do meu contrato. Então, eu vou lá e faço uma alteração. E também a RT de substituição, quando a anotação de responsabilidade técnica é vinculada a uma RT inicial e vou substituir os dados. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, se eu fui digitar uma RT inicial e cometi um erro. Digitei o número errado, coloquei uma data errada, coloquei algo errado. Então, eu posso fazer a substituição dessa minha RT. A outra fica lá armazenadinha e eu vou fazer a substituição dela para poder alterar determinado ponto que não está da forma que deveria ser. Então, a RT individual indica que a atividade contratada é desenvolvida por um único profissional. Só você vai executar aquele serviço. Se eu já tenho alguém para me auxiliar, nós somos sócios, a gente trabalha junto,
A gente tem a mesma competência, formamos juntos aqui na mesma faculdade, somos muito companheiros, vamos abrir um escritório juntos e vamos prestar serviço juntos. Então, eu tenho uma atividade técnica com um contrato único, mas desenvolvido por mais de um profissional. Tanto eu posso prestar serviço quanto ao outro indivíduo. Os dois têm a mesma capacitação, a mesma competência e um contrato só. Então, eu tenho mais de um profissional capacitado em um único contrato, tá? É a RT de coautoria. Existe também a RT de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica caracterizada como executiva, de objeto de contrato único, é desenvolvida por um conjunto, por mais de um profissional de mesma competência. Então, eu tenho aqui um contrato só, mas eu vou ter muitos profissionais envolvidos, mas todos têm competências similares. Então, a corresponsabilidade, eu tenho uma atividade técnica executiva, eu vou executar alguma coisa, tá? Eu vou executar algo, não é de serviço, não é de prestação de serviços. Aqui já vai ser de execução de obra. Na execução de obra, onde o contrato é único, mas envolve mais de um profissional com a mesma competência. E a RT de equipe é quando eu tenho diversas atividades complementares, o contrato é único, mas vários profissionais com várias competências. E aí, se eu vou fazer o estudo de impacto ambiental aqui dessa área de mineração. Então, essa área, eu tenho uma pessoa que ela é especialista na área de solos, eu preciso ter uma pessoa que é responsável na área de animais, outro para identificação de plantas, outro para entender os indicadores, os bioindicadores de qualidade ambiental, de qualidade do ar, geografia, geologia. Então, eu tenho uma equipe envolvida nessa prestação de serviços, cada um com uma competência. Eu posso fazer vários serviços se você tiver competência, sim, mas não é indicado que você consiga ter tantas habilitações assim, né? Não é normal que isso aconteça. O que é o ideal? Que você tenha pessoas especializadas em cada área para que essa obra seja executada da forma correta. E aí, quando vocês vão fazer o documento, você coloca lá que é uma RT de equipe e que existe uma complementação de competências. Cada profissional é responsável por uma competência em determinada área naquele projeto. E aí fica definida a responsabilidade de cada um também sobre tudo que vai acontecer naquele tipo de execução de serviço. Valores cobrados para o registro de ART. Então, existe, todos os anos são emitidos uma resolução que vai definir mais ou menos os valores que deveriam ser cobrados. E aí que eu estabeleci que essa aqui é uma tabela. Então, aqui tem uma tabela, essa tabela é uma tabela de 2017, tá? Já está desatualizada, tá? Mas tem os valores aqui de, por exemplo, valor de para registro. Um ato administrativo a serem pagas por ano. Profissional de nível superior, R$ 539,13 e de nível técnico médio, R$ 269,00. E aí, dependendo do tipo de obra que vocês forem executar, qual é o valor da obra? Qual é o capital social da empresa? Quanto que vai ser pago ali o registro dessa RT? Depende, são vários valores que serão fixados aí. Você pode entrar no site do CREC e você tem todos esses valores atualizados. Aí você pode olhar lá e conferir. Até 50 mil, R$500. Acima de 10 milhões, eu tenho 4 mil. Então, depende muito de cada tipo de capital social da empresa, o que vai ser pago, como que vai ser, como que vai acontecer esse serviço. As tabelas também são emitidas, essa aqui é do CREA São Paulo, e aí você tem lá, registro profissional, R$ 79,00. Qual é o valor do contrato? O contrato é de R$ 200 a R$ 300, então eu vou pagar pela RT R$ 3,00. O contrato é acima de 4 mil, então tem uma tabelinha aqui, R$ 244,00. Então depende muito, então eu vou analisar cada tipo de serviço, cada situação, para poder entender o que vai ser feito. E tem outros itens aqui, emissão de CAT. Quanto que é para emitir uma CAT? Eu vou participar de uma
processo seletivo, preciso fazer a comprovação da minha experiência. Então, a minha CAT, emissão de certidão acima de 20 RTs, R$100. Sem registro de atestado, até 20 RTs, 50. Então, todos os serviços prestados também pelo Conselho têm as suas taxas. Tem um ponto interessante que hoje eu fui dar uma olhada no site do CREA e aí tem alguns itens lá. Por exemplo, você tinha lá em 2017 falando sobre o pagamento e tal, 31 de março é a última data para pagar, falando sobre isso. Como o ano de 2020 é um ano atípico, a gente está passando por uma situação de pandemia, o CREA também se adaptou à situação. Tem até um decreto, que é a portaria 101 de 26 de março de 2020, que vai fazer a prorrogação da anuidade. Então, você pode pagar a anuidade em várias vezes. Ela foi prorrogada lá, aqui vocês estão vendo que lá em 2017 era 31 de março. Em 2020, você vai pagar ela em setembro, se você quiser pagar inteira. Se você não quiser pagar ela inteira, se você quiser dividir, você começa a pagar em setembro e vai até dezembro. Para poder fazer com que os profissionais que agora estão passando por um momento complicado, porque boa parte dos profissionais ligados ao CREA são autônomos, são profissionais que prestam serviços, são comerciantes, são pessoas que têm empresas, que estão trabalhando, que nesse momento está paralisado, ou tem uma redução muito grande nas suas prestações de serviços. E aí o Conselho ele fez essa prorrogação para auxiliar. E tem também todos os outros itens também das taxas, os valores, que vocês podem entrar nesse documento, podem entrar no site do CREA, que aí vocês vão conseguir compreender tudo que foi prorrogado, tudo que tenha sido acontecido nesse momento. Algo que eu achei interessante é que as eleições 2020 até agora não foram adiadas. Então, alguns estados terão eleição para mudança de presidente do Conselho Regional. 1/3 do Conselho é renovado todos os anos. Então, essas eleições até então não foram prorrogadas. Não sei como que vai ser, se vai ser virtual, como que eles vão trabalhar essas eleições aí esse ano. Vamos aguardar ainda que isso é tudo muito novo. O CREA também tem uns pontos interessantes que eles estão trabalhando estão com à disposição vários cursos na área para tentar entender o que é o CREA, como que ele funciona. E vocês podem entrar no site lá, tem a parte de cursos, que aí vocês podem entender, aprender um pouco mais inclusive sobre a ética e a legislação. Dá uma olhadinha, lê um pouco mais. Gente, o site do CREA é aberto, vocês podem entrar, aprender o máximo que vocês conseguirem, porque tudo que vocês aprenderem de legislação, vocês vão descobrir que na atuação profissional é pouco, porque cada dia tem um ponto novo, tem uma portaria nova, tem uma resolução nova, e vocês precisam estar antenados a tudo que acontece. Nós, como profissionais, não podemos alegar que nós não conhecemos a Constituição, que nós não conhecemos as resoluções que vão regimentar a nossa vida profissional. Nós temos que estudar a legislação, é uma função nossa, é obrigação do engenheiro agrônomo que vai atuar, que vai para o mercado, que ele conheça tudo que regimenta a sua atuação profissional. É interessante essa parte aqui, vocês podem fazer as consultas, tá? Aqui dentro da página do CREA, as taxas, serviços, você entra aqui em serviços, você tem toda a situação, todo o material exposto. Aqui na comunicação, então tem muita coisa nova aí, falando sobre as novas resoluções, mudanças, o que entrou em vigor, o que saiu. Então, tá sempre que é bem atualizado, dê uma olhadinha, o que é o CREA, como que ele funciona, tá? Baixa de anotação de responsabilidade técnica. Eu não vou atuar durante o tempo, vou dar baixa na minha RT. Isso também é feito pelo atendimento online, tá? Como eu havia comentado, tudo no CREA Goiás é um atendimento online. Vocês podem entrar no site, fazer a solicitação da baixa de responsabilidade e aí, prazo de 3 dias úteis depois que foi analisado o teu requerimento, a sua RT já foi dado baixa.